Vamos lá, galera, resolver a primeira lista de exercícios de matemática. O assunto é análise combinatória. Vamos lá na primeira questão, que diz o seguinte: um restaurante oferece no cardápio 2 saladas distintas, 4 tipos de pratos de carne, 5 variedades de bebidas e 3 sobremesas diferentes. Uma pessoa deseja uma salada, um prato de carne, uma bebida e uma sobremesa. De quantas maneiras a pessoa poderá fazer seu pedido? Então, essa questão, gente, é uma questão do primeiro assunto que nós vimos, que foi o assunto de princípio fundamental da contagem. Então, o que diz o princípio da contagem? Que nós temos várias escolhas a fazer, você tem que verificar quantas escolhas você tem a fazer e depois você multiplica. Então, vamos lá organizar aqui pelo princípio, né? Você tem que verificar quantas escolhas você vai fazer, tá? Você tem 1, 2, 3, tem 4 escolhas. A primeira escolha, você vai escolher saladas. Na segunda escolha, você vai escolher pratos. Na terceira, bebidas. E na quarta, você vai escolher sobremesas. Aí você verifica na questão quantas saladas diferentes você tem para escolher. Aí você vai observar aqui que você tem dois tipos de saladas. Quantos pratos de carne você tem disponível? Você vai ver aqui na questão que são 4. Quantas bebidas tem diferentes? Você vai observar que é 5. E quantos tipos de sobremesa você tem? 3. Então, pelo princípio da contagem, cada escolha que você vai fazer tem essas quantidades para cada uma delas. Pelo princípio da contagem, você vai multiplicar esses valores. Então, 2 vezes 4 vezes 5 vezes 3, isso aqui dá 120. Então, nós temos aqui 120 maneiras que uma pessoa pode fazer o seu pedido. Isso aqui dá a letra E. Beleza? Vamos lá na segunda questão. Quantos números de 3 algarismos distintos podemos formar empregando os caracteres 1, 3, 5, 6, 8 e 9? Ainda continua sendo uma questão de princípio fundamental da contagem, galera. Então vamos ver aqui, ó. Os números com 3 algarismos, eles apresentam aqui, nós temos 3 escolhas, né? Você vai escolher a casa das unidades, a casa das dezenas e depois a casa das centenas. Então, unidade, dezena e centena. Isso é um número que tem 3 algarismos. Quantos algarismos, caracteres nós temos disponíveis aqui? Ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nós temos 6 caracteres. Agora, observem um detalhe. Quando os algarismos no número são distintos, ou seja, eles são diferentes, nós não podemos repetir os valores aqui. Então, eu não posso ter um número do tipo, por exemplo, 113, porque o 1 está repetindo. Ou do tipo 556, porque o 5 repete. Então, nós vamos começar a escolha a ser feita aqui na casa das centenas. Vocês lembram qual é a condição primordial para a casa das centenas, a casa que está à extrema esquerda? Aqui não pode ficar o 0, porque o 0 ele não representa uma casa significativa à esquerda. Então, aqui nós não vamos nos preocupar com isso, porque não tem 0. Mas eu tenho 6 escolhas, então eu tenho 6 opções aqui para a casa das centenas. Beleza? Só que o número que eu escolhi para a casa das centenas, que está entre esses 6 aqui, ele não vai poder aparecer na casa das dezenas, né? Vamos supor que eu tenha escolhido o número 1. Para a casa das centenas. Ele não vai poder aparecer nem nas dezenas, nem nas unidades. Então, vão sobrar quantas opções aqui para a casa das dezenas? Vão sobrar 5 opções. Aí você escolheu um número para a primeira casa, um número para a segunda casa. Para a terceira casa, que é a casa das unidades, vão sobrar apenas 4 caracteres. Beleza, gente? Então, vocês estão entendendo? Então, a gente precisa fazer isso porque a questão está pedindo que os algarismos entre si sejam distintos. Se não tivesse essa palavra aqui, distintos, você poderia repetir esses números aqui. Então, ficaria 6, 6 e 6, porque você pode repetir os valores. Mas muito cuidado com a questão do 0, né? Se o 0 tivesse aqui, o único lugar que ele não entraria seria a extrema esquerda, mesmo se não tivesse a palavra distintos. Então, pelo princípio da contagem, você vai ter aqui
3 escolhas, né? Cada escolha você tem uma quantidade. Aí você vai multiplicar essas quantidades e você vai ter a quantidade de números que ele está pedindo. Então, 6 vezes 5 dá 30, 30 vezes 4 dá 120 números, que é a letra B. Tranquilo? Vamos lá na questão número 3. De quantos modos pode vestir-se um homem que tem 2 pares de sapatos, 4 paletós e 6 calças diferentes, usando sempre uma calça, um paletó e um par de sapatos? Outra questão de princípio da contagem. Vamos ver aqui. Ele vai ter aqui, no caso, 3 escolhas. Na primeira ele escolhe o número de sapatos, um sapato, né, no caso dos que tem lá, um paletó e uma calça. Quantos sapatos ele tem disponível? Nós estamos falando de pares, tá, gente? Então, são 2 pares que ele tem. Ele tem 4 paletós e ele tem 6 calças. Então, ele vai, pelo princípio da contagem, ter essa quantidade de escolhas. Então, nós vamos multiplicar esses valores aqui. 2 vezes 4 dá 8, 8 vezes 6, 48. Então, ele tem 48 modos diferentes de se vestir, letra E. Estão entendendo, gente? Vamos para a quarta questão. No sistema de emplacamento de veículos, que seria implantado em 1984, as placas deveriam ser iniciadas por 3 letras do nosso alfabeto. Caso o sistema fosse implantado, o número máximo possível de prefixos, usando-se somente vogal, seria... Olha, prestem bem atenção ao que está sendo colocado aqui. Nós estamos nos referindo à parte das letras da placa. Então, são 3 letras que nós vamos ter aqui, Só que ele está se referindo aqui, usando-se somente vogal. Então, quer dizer que eu vou fazer uma escolha nessa primeira casa de uma vogal, aqui uma vogal e na terceira casa também vogal. Em nenhum momento na questão tem a palavra distintos, né? Quer dizer que a vogal que você escolher para cá, ela pode sim repetir nas 2 casas posteriores. Se tivesse alguma coisa referindo a questão de distinção entre as letras, aí você teria que fazer igual naquela questão número 2 que nós fizemos. Então, quantas vogais nós temos, gente, disponível? Nós temos 5 vogais, né? A, E, I, O e U. Então, como ela pode repetir aqui na outra casa, eu posso colocar uma das 5 novamente, inclusive a que eu escolhi para a primeira casa, e na terceira casa também 5. Então, pelo princípio da contagem, eu vou multiplicar essas minhas escolhas. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125 prefixos. Letra D. Facinho, facinho essa, né, gente? Vamos lá para a questão número 5. Os números dos telefones da região metropolitana de Curitiba têm algarismos cujo primeiro dígito é 2. O número máximo de telefones que podem ser instalados é... Então, observem aqui que ele tem 7 algarismos desses números de telefones. Então, vamos colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tem 7 escolhas. Só que o que ele diz aqui? O primeiro dígito é 2. Então, quer dizer que nessa primeira casa aqui, eu só tenho o quê? Uma escolha, porque só vai caber aqui quem? O número 2. Agora, para essas outras casas, eu posso escolher quais dígitos eu quiser, dentre quantos, gente? O nosso sistema não é o sistema de numeração decimal, então nós temos 10 algarismos que podem ser colocados aqui, que vão do 0 até o 9, tá? São 10 algarismos. O 2 já faz parte aqui do início. Em nenhum momento a questão fala de valores distintos ou valores diferentes. Então, quer dizer que mesmo o número que foi colocado aqui, que foi o número 2, que é o único que vai ser ocupado aqui, tá? Ele pode repetir sim nas outras casas. Lembrando que esses números que a gente coloca em cima do tracinho são as quantidades de possibilidades, tá, gente? Não quer dizer que aqui só vai ficar o número 1. Mas sim o número 2, que aparece, ou seja, só um número aqui no início. Então, nessa segunda casa, como eu tenho 10 algarismos, se eu tivesse na primeira, isso aqui está se falando de número de telefone, né? Se fosse um número, o 0 não poderia entrar nessa casa primeiro. Aqui podem entrar os 10 algarismos, na terceira casa também, na outra casa também, na quinta casa, na sexta e na sétima. Quer dizer, eu posso usar os 10 algarismos com repetição ou não.
Beleza? Então, pelo princípio da contagem, o que nós vamos fazer? Nós vamos multiplicar esses valores aqui. Olha, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso aqui vai dar 6 zeros, que equivale a quanto, gente? 1 milhão, que aqui está abreviado na letra A como 1 milhão. Certo? Questão número 6. Quantos números distintos entre si e menores que 30.000 têm exatamente 5 algarismos não repetidos e pertencentes ao conjunto 1, 2, 3, 4, 5 e 6? Então, aqui vamos analisar com calma, que essa aqui já é um pé atrás, tá, gente? Ó, quantos números entre si diferentes, tá, distintos entre si, menores que 30.000, tem exatamente 5 algarismos. Então, se ele tem 5 algarismos, vamos colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5. Quais são as casas que tem aqui? Unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar. Então, os números eles têm 5 algarismos. Como aqui o número de referência é o 30.000, ele deve ser sempre menores que 30.000. Então, dos algarismos que eu tenho disponível, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, os únicos valores que podem ocupar essa primeira casa, dezena de milhar, pode ser o 1 ou o 2. Tá? Por quê, professor? Porque se eu colocar o 3, o 4, o 5 ou o 6, eu vou passar de 30.000. O meu objetivo é verificar os menores. Então, eu tenho aqui, nessa casa, só 2 opções, ó, porque eles são menores que 30.000, tá? Então, só posso colocar o 1 ou o 2. Aí, o que acontece aqui? Na casa das unidades milhar, você já escolheu um desses dois números. Vamos supor que você escolheu o número 1 para a primeira casa. Como eles têm que ser números distintos entre si, ele não pode aparecer na casa das unidades milhar. Então, aqui, como eu tinha 6 escolhas, eu vou passar a ter 5 escolhas. Na casa das centenas, eu não posso repetir os 2 que eu usei aqui, eu tenho 4 escolhas. Na casa das dezenas eu tenho 3 e na casa das unidades eu vou ter somente 2 opções. Tá? Pelo princípio da contagem, nós vamos multiplicar esses valores aqui. Ó. 2 vezes 5, 10. 10 vezes 4, 40. 40 vezes 3, 120. 120 vezes 2, 240 números que nós vamos ter aqui. Letra D. Então, muito cuidado nesse tipo de questão, porque ela é cheia de detalhes, tá, gente? Então, você tem que ter bastante cuidado na hora que for fazer a resolução.